O Sindicep, CUT e CSP com Lutas realizaram no dia 27 de maio um ato em frente ao prédio do Ministério da Economia, onde pediu a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. As entidades classistas, além de realizar uma atividade política, organizaram um evento dentro de todas as medidas de segurança, com um número limitado de participantes e obedecendo a distância recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Manifestação de trabalhadores é sempre contra governos, né? E não deixaria de ser diferente com o governo Bolsonaro, principalmente depois de eles mesmos se denunciarem em reunião ministerial, que parecia mais um complô, uma reunião de uma gangue que disse horrores, em que inclusive cabe já a partir dali, por isso que nós estamos aqui para gritar o fora Bolsonaro e pelo impeachment dele, por conta de atrocidades que foram ditas ali. Desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, desrespeito à Câmara, Senado e nós trabalhadores, nós servidores públicos, nós trabalhadores, precisamos de respeito do governo. A pandemia não vai passar se não houver apoio do governo aos servidores públicos federais que essa hora estão cuidando dos doentes nos hospitais, está prestando segurança à população na rua e está fazendo a educação andar nesse país. Então, os trabalhadores precisam de respeito e é uma coisa que esse governo não tem nem para ele respeito. E aí o fora Bolsonaro é hoje e daqui para frente até que se consiga chegar a esse objetivo e com poucas pessoas ou com muitas pessoas, vai ser desse jeito que vai se construir o fora Bolsonaro e fazer com que se dê um basta nesse governo. A atividade aconteceu em todo o Brasil e os servidores federais denunciaram a irresponsabilidade do governo em congelar os seus salários. A Condicef está na rua com suas entidades filiadas para protestar contra todas as políticas de perseguição do governo Bolsonaro. Nós queremos democracia no Brasil, nós queremos trabalhadores com direitos, queremos trabalho digno, salário justo e condições decentes para que nós possamos atender bem a população brasileira. A Condicef é contra qualquer congelamento de salário, é contra qualquer retirada de direito. Nós sabemos que o principal consumidor do Brasil são os trabalhadores, são os assalariados. E na medida em que o governo reduzir os salários, congelar salário, vai também congelar o consumo. E ele que fala que está precisando reaquecer a economia, então não pode congelar salário. Pelo contrário, tem que melhorar o salário dos trabalhadores, aumentar o auxílio para aquelas famílias que não têm condições de se sustentar nesse período. Então é isso que a Condicef está na rua, juntamente com suas entidades filiadas, com as centrais sindicais, defendendo o povo brasileiro, defendendo os trabalhadores do Brasil. Frente a mais de 30 mil mortes causadas pela Covid-19 e com a saúde em colapso, a boa notícia durante o ato foi que a empresa brasileira de serviços hospitalares resolveu criar a mesa de gerenciamento de crises, onde o Sindicep tem assento e vai poder discutir os rumos da saúde pública nesse momento complicado para a nação. O momento é de crise não só pela pandemia, e sim pela crise política na qual foi alojada junto ao governo, que não se encontra na administração nem pública, nem privada. E hoje foi fomentado a criação dessa mesa de negociação para a pandemia, onde os hospitais universitários, junto com a sociedade sindical, estão organizando isso em prol de que todo o movimento se envolva para a resolução desses problemas, nos quais a principal resolução é a proteção do funcionário e também os ganhos financeiros nos quais são de seguro, como a insalubridade. E isso parte também mais da pressão que foi feita, porque além de todo esse aparato que vem sendo criado de comissões, nós temos que dar pressão mesmo e continuar em cima para que sejam sempre tomadas essas decisões. E nada melhor do que a gente participar dessa total visibilização dessa demanda, porque nós, como funcionários da EBSER, mas também funcionários governamentais, num todo, devemos sim pressionar o governo para que seja melhorado esse nosso patamar de risco, porque não é legal você estar trazendo bons fluidos para a sociedade, cuidando da população e você não se proteger. Ao final do ato, Raimundo Pereira, presidente do Sindicep, fez uma análise do movimento e da situação política do país. Esse momento é um momento difícil, primeiro que uma questão de saúde, a outra questão é a questão da economia.
E nós, servidores públicos, nós não podemos ser massacrados nesse momento por esse governo, que não tem responsabilidade nem com a saúde e nem com a economia brasileira. O servidor público não pode pagar por uma situação que foi criada justamente pelo governo, que não se preparou para esse momento. E nós, servidores públicos, também não podemos ser taxados, diminuído o salário em função de uma pandemia que nós não criamos. Então, essa situação nossa, então nós, servidores públicos, nesse momento é importante a gente ter essa unidade. E aqui nós estamos aqui com todas as centrais sindicais, a nossa confederação, o CONDISERV, participando desse ato para valorizar o servidor e o serviço público e fazer uma grande manifestação nesse país, aí dentro do Congresso Nacional e do Senado Federal, para revogar a emenda constitucional 95. Porque a emenda constitucional 95 ela é cruel, porque ela tira os investimentos do país, tira o investimento na saúde e na educação e taxa os servidores, congelando o salário dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais.